Olá, bedidos e bedidas, boys and girls, jovens e jovinhas, olha quem tá aqui de novo, é nós, o E A A, professor de filosofia e E vamos a mais uma aula da nossa unidade 2. Unidade 2. Vamos a mais uma aula. Mas antes, como que vocês estão? Vocês estão bem? Numa boa? De boas, na lagoas, que nem o sapo? Ou... gente, vocês estão fazendo as atividades. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades do livro, as atividades no positivo on. Eu espero que vocês estejam fazendo todas as tarefas, porque depois eu vou corrigir todas elas, tá certo? E qual vai ser a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é sobre qual é o seu ponto de vista. Na aula passada nós tivemos uma interessante aula sobre o quê? Sobre o que nós falamos? Nós falamos ideias sobre a verdade. Ideias sobre a verdade. E você escreveu um texto sobre isso. Ideias sobre a verdade. Verdade, mentira. Nós falamos sobre o conto. E agora a nossa aula de hoje da unidade 2, livro 2, é sobre qual é o seu ponto de vista. De onde você observa as coisas. O que está por trás do seu ponto de vista? Será que o meu ponto de vista é diferente do seu? E o seu é diferente do seu pai? E o do seu pai é diferente de outras pessoas? E aí? Será que tudo é diferente? Será que os pontos de vista são diferentes e que eles mudam de acordo com a pessoa, com o lugar, com as suas experiências, com a sua vivência diária? Será que muda os pontos de vista? Nós vamos descobrir hoje na nossa aula de hoje. Então vamos começar. Então, a atividade que eu passei para vocês sobre escrever um pequeno texto de um parágrafo de 5 a 10 linhas foi para justamente fazer essa experiência. Para que vocês expressassem através de palavras um pouco ou mesmo em parte o ponto de vista de vocês sobre a verdade e a mentira. Cada um de vocês, cada um dos coleguinhas aí tiveram a oportunidade de realizar e de fazer essa tarefa. Aí, nós nos perguntamos, imagine se você pudesse ler o texto do seu colega. Quais seriam as impressões que você teria ao ler o texto do seu colega? Imagine se você conhecesse aí as opiniões e as sentenças e os argumentos que o seu colega escreveu no texto dele. Será que ele escreveu igual a você? Será que vocês se expressaram aí as mesmas características da verdade e da mentira? Será que quando você lesse o texto dele, será que haveria alguma surpresa? Ele escreveu algo totalmente diferente do que você falou e você falou, nossa, realmente o que ele falou é muito interessante sobre o assunto. Olha só, de forma geral, os seus pensamentos demonstraram semelhanças e diferenças aí com o do seu colega? Sobre o texto, as opiniões foram parecidas ou muito diferentes? Era o mesmo tema, eu dei o mesmo tema para todos vocês. Mas vocês ficaram livres para escrever sobre o tema de forma que vocês quiserem, a ideia que estava na cabeça de vocês, o ponto de vista de vocês sobre aquele tema.
Então, é lógico que tudo isso foi bem diferente para cada um de vocês. Então, preste atenção, com base nessa experiência de imaginar, ver o trabalho do seu colega e conhecer aí as opiniões que ele colocou lá. Agora você imagine se nós fizéssemos essa experiência com várias pessoas, com muita gente, ou com o Brasil inteiro. Imagine se nós pudéssemos entrevistar todas as pessoas do país e perguntássemos e fizéssemos essa mesma pergunta: o que é a verdade? Imagina, nós temos mais ou menos 210 milhões de habitantes no Brasil. Você imagina se nós entrevistássemos eles e perguntássemos: e aí, o que é a verdade na sua opinião? Será que desses milhares, desses milhões de pessoas, será que haveriam respostas diferentes? Será que todo mundo escolheria ou falaria da mesma coisa, do mesmo assunto, da mesma forma, sem nenhuma diferença? É claro que não, porque são muitas pessoas, muitas formações, de muitos lugares diferentes, de muitas... aqui no Brasil nós temos aí, as regiões têm culturas diferentes, tem várias peculiaridades diferentes, né? Na Bahia tem o axé, uou, né? Em São Paulo já tem o music, música eletrônica. Então nós temos variedades por todo o Brasil. Então, afinal, será que cada pessoa opinaria de acordo com o seu próprio ponto de vista? Sim, ele escreveria lá nessa entrevista segundo o seu ponto de vista, como que ele enxerga essa questão. Ou seja, da forma como ele conhece, da forma como ele identifica, da forma que ele observa e imagina e pensa o significado dessa palavra. O que significa a verdade para essa pessoa? Como que ela reconhece essa coisa chamada de verdade? Então ela vai escrever justamente como ela identifica, como ela observa, como ela imagina, como ela pensa a respeito daquilo. E se temos dúvidas sobre essas perguntas e pensamos que as opiniões seriam diferentes, como saber o que é a verdade, já que ela não se mostra igual para todos? Será que uma opinião pode ser mais verdadeira do que a outra? Será que é possível provar quando uma ideia é verdadeira? Será que é possível provar quando a ideia é razoavelmente verdadeira? Você consegue imaginar que um mundo em que todos tivessem o mesmo ponto de vista? Imagina um mundo em que todos olhassem da mesma forma as coisas. Nós não teríamos um mundo diversificado. Um mundo em que a noção de verdade fosse sempre a mesma. Imagine que você vive num mundo em que a opinião de verdade é sempre a mesma. Ela não muda. Ela é imóvel. Ela é imutável. Então, para nós pensarmos que existem... Cada pessoa, quando fala algo, quando diz algo, quando quer falar um pensamento, uma ideia, ela tem um ponto de vista. Sempre ela parte de algum lugar, ela parte de alguns conceitos, ela parte de uma formação, ela parte de um ponto. Então, esse é o ponto de vista no qual ela observa, ela pensa sobre os assuntos, ela nota o que está ao seu redor. Então, toda vez que nós emitimos opiniões, sentenças, argumentos, não se engane. Você está emitindo o seu ponto de vista, a sua formação, aquilo que te cerca, as pessoas que te influenciam, elas te fazem aí construir, como também seus pensamentos te fazem construir as suas experiências, a sua vivência, constroem seu ponto de vista. E aí é que vai crescer e florescer aquilo que você acredita. Então, essa é a nossa aula de hoje. Cada um de nós temos o nosso ponto de vista, certo?
E aí, galera, gostaram da aula de hoje sobre pontos de vistas? Temos pontos de vistas diferentes, porque somos diferentes. É nóis! Tamo junto, até a próxima aula. Valeu, falou, é nóis!